Olá, irmãos. Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, para conversar sobre a palavra de Deus, 11 de setembro de 2024. E o texto que eu vou ler é um texto que eu já li no dia 2 de setembro, Ezequiel 37. Só que eu vou ler só os versículos 7 e 8, que diz assim, ó. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles ainda o espírito. Ezequiel 37, como já foi falado tantas vezes, você também já leu muitas vezes, é um texto que fala sobre um vale de ossos secos. De repente, Ezequiel, que é um profeta que tem muitas visões, tem muitas experiências de êxtase com o Senhor, de arrebatamento de sentidos, ele se vê num vale cheio de ossos secos. E era um vale que estava com muitos ossos secos e de muito tempo. Os ossos estavam quebradiços, sequíssimos, como diz as Escrituras. De repente Deus fala com ele, Ezequiel, esses ossos podem viver novamente? Ele fala, Senhor, tu sabes. Ele não arrisca dizer que não. Deus está perguntando para ele, Ezequiel, o que você está pensando sobre esses ossos? Eles podem viver novamente? Senhor, o Senhor sabe. Então Deus falou assim, profetiza sobre eles, profetize. E à medida que você for profetizando, eu vou trazer vida de novo. Eu vou restaurar esses ossos. Aqueles ossos ali simbolizavam aquilo que o povo de Israel pensava sobre si mesmo. Esse contexto histórico, o povo de Israel estava dentro do cativeiro. Eles estavam afastados de sua terra, dentro de uma terra estranha. E porque eles foram afastados, os judeus nesse caso especificamente, estavam fora da região deles, da terra deles, eles acharam que ia acontecer com eles a mesma coisa que tinha acontecido com seus irmãos, o povo de Israel. Porque a nação de Israel ela estava dividida em duas, Judá e Israel. Reino do Norte, Reino do Sul, que é Judá, e Reino do Norte, que era Israel. Alguns anos antes, o Reino do Norte, que é Israel, tinha sido levado cativo pela Assíria e desapareceu, não voltaram mais. E agora o Reino do Sul, Judá, tinha sido levado pelos babilônios e eles imaginavam que ia acontecer a mesma coisa, que eles iam ficar destruídos e nunca mais voltariam. Mas aí Deus leva Ezequiel em um vale de ossos secos e fala assim, profetiza, e eu vou fazer acontecer. Algumas coisas nós vamos aprender. Eu quero pegar 7 pontos aqui que talvez sejam importantes para nós entendermos acerca de restauração. Restaurações necessárias. A primeira coisa é que Deus sempre tem uma visão diferente da visão que nós temos. Deus, quando olhava para aqueles ossos ali onde Ezequiel estava, ele não via ossos, ele via um povo forte, numeroso e pronto para reerguer sua nação. Ezequiel só estava vendo ossos na frente dele. Então, às vezes você só está vendo ossos na sua frente. Às vezes você só está vendo as destruições. Às vezes você só está vendo as calamidades, a situação como está ruim. De repente, o seu casamento não está como você gostaria que estivesse, o seu trabalho não está como você gostaria que estivesse, as suas finanças não estão de acordo, a sua saúde não está de acordo, você só está vendo do jeito que está. E você não pode cristalizar essa ideia antes que Deus dê a palavra final. Ezequiel, não cristalize essa ideia das circunstâncias que você está vendo. Eu posso ver além disso. E isso aqui é comprovado, inclusive, em Jeremias 29, quando Deus fala assim, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Eu vejo diferente, eu penso diferente. E Jeremias está no mesmo contexto, era o mesmo contexto do cativeiro, onde o povo pensava que estava acabado. E Jeremias também, assim como Ezequiel, se levanta para falar, ó, Deus está dizendo que o negócio é diferente, nós não vamos acabar aqui não, nossa vida vai ser restaurada um dia. E o povo precisava crer nisso e posteriormente aconteceu, né? Então, Deus tem uma visão diferente da nossa. A segunda coisa que a gente vê é que pessoas de fé agem sob a palavra, não agem sob as circunstâncias. Pessoas de fé agem sob a palavra. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. A nossa caminhada é uma caminhada de fé. E fé é aquilo que é improvável. É aquilo que você não consegue ver, é aquilo que você não consegue enxergar. É dar o passo sem ter o próximo degrau, sem ter o próximo caminho. Né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar ainda. E Abraão saiu. Ele não tinha um mapa na mão, ele não tinha um roteiro, ele não tinha um GPS para saber onde que ele ia chegar. Ele simplesmente foi. E Deus foi o conduzindo até ele chegar no lugar que ele tinha que chegar. Então, pessoas de fé agem sob a palavra. Pedro tentou pescar a noite inteira, não havia conseguido pescar nada. Quando Jesus falou assim, joga a rede do outro lado, ele jogou a rede e ele pescou. A fala de Pedro é, olha, Senhor, tenho muita experiência nesse mar, eu sei, nossa, quantos anos eu trabalho aqui, eu sei como é que são as coisas, eu sei que é impossível pescar de dia aqui, mas
sobre a tua palavra eu vou agir. Ele agiu sobre a palavra e viu acontecendo. Tem coisas que Deus vai colocar no seu coração, desejos, vontades, situações que Deus vai colocar no seu coração, e você vai falar assim, cara, não dá. Não dá não. Mas já que Deus falou, vamos lá. Nós temos prova disso na nossa igreja, né? A igreja como um todo, né? A gente achou que coisas não tinham como acontecer e Deus tem feito acontecer. Então, vamos manter isso no coração, mantenha isso na sua vida. Você também tem essa experiência na sua própria vida. Mantenha isso na sua vida. Age sobre a palavra, aquilo que Deus disser, independente daquilo que você está vendo. Outra coisa que a gente vê, a terceira coisa, é o seguinte: quando nós oramos sob a palavra, barulhos acontecem. Versículo 7 fala assim: quando ele começou a profetizar, ele começou a escutar um ruído, um barulho, né? Barulhos acontecem, ajustes e reajustes acontecem, né? Mudanças são desagradáveis no princípio, não é verdade? Você compra você aluga um apartamento novo, uma casa nova, ou compra uma casa nova, ou faz alguma coisa diferente, muda os móveis da casa, tudo que você vai fazer dá um desconforto, dá um cansaço, dá um barulho, dá uma sensação, ai, tô doido pra isso acabar logo. É benção, mas eu vou te falar uma coisa, tá? Você não já falou isso algumas vezes? Então, quando você começa a orar em cima da palavra, quando você começa a orar em cima daquilo que Deus disse, a palavra está aqui, ó. O que está dito, está dito. Então, se você ora em cima da palavra, em cima das promessas de Deus, e se começa a trabalhar em cima disso, barulhos começam a acontecer. As coisas começam a ficar meio estranhas. Então, ele escutava os barulhos, as coisas acontecendo, os ossos se juntando, e enquanto ele profetizava, ele não parava de profetizar, ele continuava profetizando. Ó, ossos, tenham vida, ele profetizando, vivam ossos. E os ossos só se movimentando, aquela barulheira toda. Talvez algum barulho que esteja acontecendo na sua vida, meu irmão, seja Deus fazendo os ossos se juntarem, fazendo as coisas se ajustarem. Talvez seja isso que esteja acontecendo aí, para que as coisas fiquem mais firmes, mais palatáveis, né? Mais palatáveis, né? Às vezes, o que queremos, é o quarto ponto, às vezes o que queremos, então, causa um desconforto no início, né? Causa um certo desconforto no início, as coisas que nós queremos ou as coisas que Deus quer para a nossa vida. Você acha que foi fácil para Tiago, João, Pedro e toda aquela turma abandonar seus pais? Estavam eles e seus pais pescando, né? Pedro, Tiago, João, André, todo mundo pescando ali, não é isso? Junto com seus pais. E aí Jesus passa e fala, venham comigo. Eles deixam seus pais e vão. Você acha que foi fácil isso? Isso foi doloroso, não foi fácil não, foi desconfortável. Ver o pai lá já idoso, sozinho trabalhando, e os filhos, que era a força de trabalho, indo seguir Jesus. Você acha que foi fácil? Não foi fácil não, mas era a vontade de Deus se cumprindo. E quando a vontade se cumpre, quando a vontade de Deus se cumpre, ela é perfeita, boa e agradável, né? Então no início, algumas coisas não parecem ser boas. Por exemplo, talvez você, minha irmã, tenha sonhado em ser mãe, mas os primeiros meses do bebezinho em casa pode ser desconfortável, né? Ficar sem dormir, ficar sendo sugado o tempo todo, porque o neném quer mamar o tempo todo, e muitas vezes você está dando mamar cochilando ali, não é isso? Dolorido, e tudo acontecendo. Parece desconfortável no primeiro momento, mas faz parte de um projeto que é muito melhor lá na frente. Quando você vê a criança correndo, crescendo, se desenvolvendo, aprendendo, falando pra caramba, e aquele negócio todo, a alegria vem no coração, não é verdade? A alegria de ser mãe, a alegria de ser pai, vem ao coração. Todo aquele desconforto inicial passa, fica para trás. Então, no princípio, a vontade de Deus muitas vezes parece muito desconfortável, né? Os ruídos que acontecem parecem desconfortáveis, né? Ezequiel precisava suportar aquele ruído para ver as coisas de Deus acontecendo. A quinta coisa que eu consigo ver nesse texto aqui é que às vezes a situação precisa ficar crítica para então ela ser restaurada, para então ela ser ressuscitada. Ficou crítico. A fé do povo chegou a um estado de sequidão tão profunda que Deus precisou tirar eles da sua terra para que eles pudessem então ter saudade da terra e clamar ao Senhor novamente. Às vezes Deus precisa permitir que algumas coisas fiquem críticas para a gente aprender a valorizar as coisas que a gente tem. A família, o trabalho, a igreja, a saúde, algumas coisas na nossa vida precisam entrar num estado crítico, para que a gente tenha saudade no momento anterior e volte a chamar a Deus, volte a clamar a Deus para que as coisas voltem a acontecer do jeito que era antes, né? Talvez eles estavam tão habituados na sua terra, tão acostumados com os deuses daquela terra, que Deus falou, nossa, esse pessoal está com a fé seca. Então eu vou tirar esse povo daqui, vou causar uma calamidade para que eles voltem a me buscar, né? Sexta coisa que a gente vê, Deus sempre vai incomodar alguém para falar em nome dele, para o bem da sua obra e para o bem
da nossa própria vida. Todo aquele povo, toda aquela nação ali, subjugada ao cativeiro babilônico, subjugada a um Deus estranho, a um rei estranho, a um Deus estranho. Era necessário que Deus levantasse pessoas para falar em nome dele ali, para animar aquele povo, para que aquele povo não se acostumasse a ficar naquela situação de escravidão. Então Deus levantou, nos períodos do Babilônico, Deus levantou Ezequiel, como nós vimos aqui, Jeremias, Daniel. Deus levantou profetas para ir falando, para animando Isaías, para ir animando, levantando aquele povo, para que aquele povo não se acostumasse a ficar naquela situação de escravidão, né? Então Deus sempre vai levantar um profeta, vai levantar alguém que fale em nome dele, alguém que vai te dar um tapinha no ombro. E eu agradeço a Deus pelas pessoas que Deus levanta para falar comigo tantas vezes. Vai te dar um tapinha no ombro, vai te mostrar, quem sabe se a gente for por esse caminho aqui não vai ser melhor. Quem sabe, Cláudio, se você for por esse caminho não vai ser melhor. E de repente eu consigo escutar a voz de Deus me direcionando nessa questão. E às vezes também Deus vai me usar, ou te usar, para falar com o coração de alguém acerca de alguma coisa que esse alguém não está enxergando. Então, Deus sempre vai usar, por causa da misericórdia dele, por causa da graça dele, ele sempre vai usar alguém para nos dar um novo direcionamento. Lembra da semana passada, como nós falamos sobre Priscila e Áquila, que viram Apolo pregando, Apolo estava animado, falando, e era inteligente, era eloquente e tal. Aí Priscila falou, vamos dar um toque nele. Aí chamaram ele, deram um toque nele. Ô Apolo, se você mudar isso, pensar assim, se eu te explicar sobre a batismo no Espírito Santo, foi explicando, Apolo ficou melhor ainda. Então Deus sempre vai usar alguém para nos fazer crescer, nos fazer desenvolver. A gente tem que ficar atento a esses anjos que Deus levanta, né? Ezequiel, no caso, era o anjo dessa época aqui, desse tempo aqui, né? E a sétima coisa que eu vejo nesse texto, e é para a nossa vida, é: podemos mudar a nossa vida através da oração da fé e da obediência a Deus. Nós podemos mudar a nossa vida através da fé e da obediência a Deus. Tiago vai dizer que a oração da fé levanta até o enfermo. A oração da fé. A oração da fé é a oração que é feita em cima da palavra. A oração da fé é a oração que obedece ao mandamento do Senhor. É a oração que acredita que Deus pode soprar ventos tempestuosos e fazer um movimento, um reboliço, um barulho que manifesta a presença dele, a presença de restauração dele. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a restauração de Deus chegue na sua casa, dentro daquilo que você precisa, dentro daquilo que você está necessitando, e muitas vezes nem percebe que está necessitando, mas que os barulhos aconteçam, né? E você perceba através desses barulhos que é necessário continuar profetizando, clamando, chamando a presença de Deus para restaurar aquilo que precisa ser restaurado. E certamente Ele fará o melhor para a sua vida e para a minha vida. Afinal de contas, Jesus falou, até agora vocês não pediram nada, peçam para que a sua alegria seja completa. Deus te abençoe, uma ótima quarta-feira. Hoje à noite nós temos culto de oração, estou muito animado para esse culto de hoje à noite. Você é o nosso convidado especial.